livro do profeta Isaías, capítulo de número 52, versículos 11 e 12. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 52, versículos 11 e 12. Será o texto base para a ministração da palavra do Senhor nesta noite. Noite de libertação. Deus vai falar um pouco sobre livramento e virada de cativeiro. Capítulo de número 52 do livro do profeta Isaías, versículos 11 e 12. Os mesmos versículos que Paulo faz uso na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 6, versículo 17. Foi daqui que Paulo se inspirou para falar sobre a questão do jugo desigual. Capítulo de número 52, versículos 11 e 12, diz assim: Retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor, porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Amém? Você pode tomar o assento louvando o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Bendita seja a glória de Deus. Amados, o profeta Isaías, no capítulo de número 52, ele começa a tratar de um tema pertinente, aleluia, a situação que Judá, num futuro bem próximo, viveria por conta das suas constantes rebeldias contra a vontade de Deus. É interessante que desde o capítulo de número 40, aleluia, Isaías ele vem falando sobre livramento. Isaías vem falando sobre mudança de cativeiro. Isaías vem falando sobre a presença de Deus no meio do cativeiro babilônico, deixando bem claro, aleluia, que apesar de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ter levado os utensílios da casa de Deus e entre as mobílias, aleluia, a arca do concerto, que é a representação simbólica do desejo que Deus tem de habitar no meio do seu povo, a Escritura vai dizer, aleluia, que mesmo Nabucodonosor, tendo destruído o templo, destruído Jerusalém, e levado o povo cativo e os espalhado no meio das províncias pertencentes à Babilônia, ao domínio babilônico, aleluia, a Escritura vai nos trazer a realidade de que o nosso Deus, aleluia, ele não se restringe a quatro paredes. E nós estamos falando do Antigo Testamento, onde de forma, entre aspas, limitada, Deus se manifestava no meio do seu povo, não como agora, depois do novo concerto, em que o véu foi rasgado e todo aquele que confessa Jesus Cristo é tornado filho de Deus e sacerdote do Senhor, tendo acesso direto ao trono da misericórdia, que é o Santo dos Santos, por meio do sangue, aleluia, puro e inocente de Jesus. Naquela época, aleluia, Deus
ele se manifestava, aleluia, por meio da graça, não revelada como hoje, mas oculta em mistério, mas estava presente no meio do povo de Deus. E é interessante perceber essa realidade, que mesmo o povo entrando em cativeiro, sendo espalhado no meio das nações que foram dominadas pela Babilônia, aleluia, Deus, ele se faz presente e começa a se manifestar no meio do cativeiro, para mostrar, aleluia, que a sua graça, ela não está restrita a quatro paredes. A sua graça não está restrita a uma classe, aleluia, de pessoas. A sua graça, ela não está restrita a um ponto geográfico, a um limite geográfico, a um limite físico. A sua graça, ela atravessa os tempos. A sua graça, ela atravessa as circunstâncias, porque o nosso Deus é um Deus que vai além daquilo que nós podemos imaginar ou desejar na nossa vida. Aleluia. E Deus, na sua infinita misericórdia, ele começa a usar Isaías em suas advertências proféticas, informando uma realidade que num futuro bem próximo se cumpriria na vida do povo de Deus. Quando Isaías ele começa a profetizar no capítulo 52, o quadro que foi pintado pela profecia de Isaías é um quadro de cerco, é um quadro de, aleluia, exílio. O povo estava cativo, o povo estava dominado pelo império babilônico, que embora fosse um império inimigo de Deus, que também simboliza o império do mal que age no presente século, sob o domínio do príncipe da potestade do ar, que é Satanás, aleluia, era um império que fora levantado por Deus para punir os transgressores e provar a fé daquele que é fiel. Então eu entendo que mesmo no meio do cativeiro, mesmo no meio do exílio, Deus ele começa a fazer um contraste entre o povo, em fazer a separação, em fazer a peneirada no meio do povo de Deus, porque não dá para viver com Deus e Baal, não dá para abraçar a Jesus e a Mamon, não há, aleluia, consenso entre Cristo e Satanás, irmão. Não tem como você conviver com duas entidades que são opostas. Ou você vive com um, ou você vive com outro. E é sobre isso que Isaías está falando. O povo estava escravo porque Deus havia permitido. Mas nessa permissão de Deus, o Senhor impôs limites para que a sua herança não viesse ser de total exterminada da face da terra. Como diz também o próprio profeta Isaías: se Deus não nos deixar a descendência, já Israel seria exterminada de sobre a terra. Então, ainda que Israel seja como a areia do mar, somente o remanescente. Quem é o remanescente? É aquele que mesmo no meio do cativeiro não se conformou com a situação, pelo contrário, aproveitou a oportunidade para se preparar, porque assim como Deus prometeu que o povo de Deus iria entrar em cativeiro, o mesmo Deus também prometeu que passados 70 anos, aleluia, 7 décadas, novamente visitaria o povo e os traria de volta para a terra que prometera a Abraão, seu amigo, a Isaac, o filho da promessa, e a Jacó, que foi transformado em Israel no val
de Jaboque, que tornou-se Peniel, cujo nome significa, aleluia, face de Deus. Aquele que viu Deus face a face e a sua alma foi salva. Eu quero te dizer nessa noite, o mesmo Deus que permitiu o problema na tua vida é o mesmo Deus que no tempo hábil vai entrar com providência e resgatar aquele que Ele conta para ser o seu atalaia nos últimos dias. Aleluia. Rablastúbia de calabaxê de cai. Muitas das vezes Deus permite situações na nossa vida para que nós possamos, aleluia, realçar o nosso relacionamento com Deus. Porque a única forma de um cristão mostrar que é autêntico na presença de Deus, que verdadeiramente tem uma aliança com o Senhor, que entregou de fato a sua vida a Deus, é na hora da prova, é na hora da escuridão, é na hora do cativeiro, é na hora que a mão de Deus pesa, é a hora que o céu fecha, é a hora, aleluia, que o mar seca, é a hora que o deserto começa a florar, é a hora que o vale de ossos secos começa a aparecer na vida dele. É a hora que ele procura A, procura B, procura C e não encontra. Só encontra aquele que o colocou na situação que é Deus. Eu quero te dizer nessa noite, se Deus ele está provando a tua fé, permitindo situações que está te preocupando, que está te atribulando, que está de alguma forma te cercando, se você está se sentindo cercado, preso, não te preocupa. Se a tua fé está em Deus, faz como o salmista do Salmo de número 121, verso de número 1, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Você pode estar cercado pela situação, mas a tua alma está solta para buscar Deus, irmão. No capítulo 29 de Jeremias, Deus manda Jeremias escrever uma carta aos cativos que, embora estivessem na mão do inimigo, mas permaneceram fiéis a Deus. Primeiro ele sentencia os rebeldes que estavam profetizando que Deus ia mudar o quadro, que Deus ia reverter a situação antes do prazo, que aquilo ali não ia durar. Deus manda dizer que aquele que falou no nome dele, sem que ele ordenasse, pereceria na Babilônia. Mas aquele que permanecesse fiel às 7 décadas de prazo que Deus deu para a sua visitação, ele falou: mas vocês não vos diminuais, mas crescei, tomai filhos para as vossas filhas, e que as vossas filhas tomem, aleluia, os vossos filhos para si, multiplicai-vos e não diminuais, orai pela paz do lugar para onde fostes desterrados, porque na paz do lugar para onde fostes desterrados, vós tereis paz, porque bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Aleluia. E então, aleluia, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Sabe por que Deus ele permite muitas vezes o cativeiro na vida do crente? Porque tem crente que não sabe aproveitar a liberdade que Deus dá. Quando Deus dá a liberdade, o crente confunde com libertinagem. Aí sai fazendo uma série de coisas, achando que tudo é lícito, que tudo está certo. E Paulo, aleluia, sabendo desse tipo de coisa, ele começa a escrever aos Coríntios dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aleluia. Amados, o cativeiro babilônico foi apenas o reflexo daquilo que já vinha acontecendo na vida espiritual do povo de Deus há muito tempo.
Tem gente, aleluia, que quando chega nesse ponto de entrar numa cadeia, de entrar numa prisão, é porque o negócio já está ultrapassando o limite da paciência de Deus. Porque enquanto está no âmbito espiritual, é tratável. Até chegar no âmbito físico, é porque o negócio já está estreito. E foi esse ponto que chegou a situação do povo de Deus. Mas foi no período do cativeiro, aleluia, que o povo de Deus, ele começou a manifestar a sua fé. Foi no período do cativeiro que o povo começou a aprender a diferença de servir a Deus e servir aos prazeres do mundo. Foi no cativeiro babilônico que o povo aprendeu a valorizar a liberdade. Porque muitas das vezes só damos valor ao que Deus dá depois que a gente perde. Enquanto a gente tem na mão, a gente acha que tem porque nós somos, porque nós sabemos, ou porque nós fazemos. Quando nós perdemos, aí entendemos que nós tínhamos, porque Deus é na nossa vida, porque Deus faz, porque Deus tem. Quando perdemos a presença, consequentemente perdemos a liberdade que a presença nos proporciona. Enquanto você está com a presença, você tem liberdade. Enquanto você está com a presença, você tem paz. A Escritura diz em Isaías 26:3: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Enquanto você tem a presença, aleluia, você pode estar no cativeiro, pode estar sob ameaça, mas você está em paz, porque você sabe que você está na presença de Deus. E como é que eu sei que a presença de Deus está comigo? Como é que eu sei que a presença de Deus está me acompanhando e me conduzindo nessa fase de escravidão, nessa fase de cativeiro, aleluia, a que eu fui submetido? Versículo de número 11 nos dá justamente a razão que nos leva a crer que a presença de Deus está conosco na situação. A Escritura diz: retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda. É quando você manifesta o desejo de abandonar aquilo que Deus já mandou você abandonar. É quando você manifesta a decisão interna do teu coração em deixar de fazer, em sair do lugar, em deixar de tocar nas coisas que Deus já ordenou que você saia, que você pare, que você deixe de fazer. É quando você toma no teu coração a decisão de honrar a Deus, quando a maioria está decidida a satisfazer aos desejos malignos do seu próprio coração. É quando você decide ir na contramão, aleluia, da influência do sistema vigente no cativeiro a que você está submetido. Enquanto o diabo vem com proposta para corromper o teu coração, para comprar o teu conserto com Deus, para fazer você dividir a tua fé, você faz como Jesus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quando no teu coração manifesta o desejo de você se abster daquilo que naturalmente satisfaria o desejo pecaminoso da tua natureza humana, aí eu tenho certeza que Deus está comigo no negócio.
Agora eu não posso dizer que Deus está comigo se eu cedo às propostas daquele que é arqui-inimigo de Deus e da sua igreja. Eu não posso dizer que Deus é comigo se quando Deus manda eu sair do meio pecaminoso, eu quero permanecer porque eu fui nascido, criado naquela situação. Eu não posso dizer que Deus é comigo se eu continuo tocando em coisas que, mesmo que eu esteja familiarizado e me dá uma certa dose de prazer, Deus já me ordenou que eu me purifique para que Ele possa se aproximar de mim e se revelar de uma forma íntima e pessoal. Eu não posso dizer que a presença de Deus está comigo se os meus pés se apressam para o mal. Eu não posso dizer que a presença de Deus está comigo se a minha língua só serve para danificar e tocar em honra alheia. Eu não posso dizer que a presença de Deus está comigo se tudo que eu faço é mais para prejudicar do que para ajudar os outros. Irmãos, a presença de Deus, ela manifesta sinais na vida da pessoa com quem ela anda. A presença de Deus não é algo abstrato não, irmão. Só algo místico não. A presença de Deus não se manifesta no falar em línguas. A presença de Deus, ela não se manifesta na operação de maravilhas. A presença de Deus, ela não está restrita ao dom de profecia. A presença de Deus não está, aleluia, quando você expulsa um espírito maligno do corpo de uma pessoa. A presença de Deus se manifesta quando aquele que era mentiroso para de mentir. A presença de Deus se manifesta quando aquele que era trapaceiro para de trapacear e joga limpo. A presença de Deus se manifesta quando aquele que era cachaceiro, cheirador, ele para de fazer essas coisas e começa a resistir a isso, a lutar contra isso, a colocar essas coisas no altar de Deus. A presença de Deus se manifesta quando aquele que era mulherengo, que não consegue ficar com uma mulher só, ele começa a firmar um compromisso de fidelidade marital. E isso é ter a presença de Deus. Porque quem tem a presença de Deus se parece com Ele. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 5, versículo 16, ele deixa bem claro as características de quem tem a presença de Deus. Digo, porém, irmãos, andai em espírito e não cumprireis a cobiça da carne, porque a carne, ela não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne, diz Paulo aos Romanos no capítulo 6, não pode agradar a Deus. Aí eu volto para Gálatas, versículo 17. Porque a carne combate contra o espírito combate contra a carne, e um opõe-se ao outro, para que não façais o que quereis. Você vê que é um combate, é um conflito, é uma luta. Por isso que quando você para de fumar, começa aquela abstinência, aquele desespero, aquele desejo de dar uma tragada no cigarro, e você quer parar, e a tua carne começa a tremer, e o negócio fica estranho. É por isso que quando você consumir entorpecentes, seja crack, cocaína, maconha, seja qual for a droga, que você já está familiarizado, quando você para, começa aquela guerra, aquele conflito, você fica sem sossego, você fica sem paz. Por quê? Porque a tua carne se desespera, porque quanto mais você se abstém daquilo que é mal, mais a tua natureza, que é pecaminosa, vai lutar. Mas a palavra de Deus diz, aleluia, que aquele
aquele que está debaixo do Espírito de vida é livre do Espírito, aleluia, da morte, da lei da morte. Capítulo de número 8 de Romanos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Quando você está debaixo da lei do Espírito e de vida, as tuas preferências são reajustadas e adequadas à vontade de Deus. Você começa a sentir repulsa por aquilo que você naturalmente se comprazia, aquilo que naturalmente você tinha prazer. É por isso que tem uma diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Você sabe que alguém serve a Deus quando ele não aceita o pecado como algo normal, como algo politicamente correto, como algo que não tem nada a ver. Você, aleluia, não somente se defende contra ele, mas você procura confrontar, sabendo, aleluia, que uma guerra não se ganha só com defesa, mas com ataque. Deus está falando: retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela. Quem está no meio é porque está totalmente envolvido. Deus está falando com você nessa noite. Quebra o concerto com a morte e faz aliança com a vida nessa noite. Aleluia. Sai do meio que Deus já mandou você sair. Sai do meio da onde Deus já mandou você sair. Porque a Babilônia não é para crente. A Babilônia não é para fiel. A Babilônia não é para quem serve a Deus. Eles estavam lá, mas não eram de lá. Mas brevemente Deus os tiraria de lá. Aleluia. Essa Babilônia que eu me refiro, que Isaías usa no sentido literal, que era a cidade, que era o governo babilônico, é o sistema. É um sistema de pensamento que quer te convencer que o pecado é prazeroso, é inofensivo, e ele pode ser praticado sem qualquer perigo ou contraindicação. É o que o mundo prega aí. O que importa é a tua felicidade. Você está feliz? Então pode praticar toda sorte de abominação, contanto que você seja feliz, porque o que importa é o amor. É um amor perverso, torcido e distanciado da vontade de Deus, irmão. Porque o amor verdadeiro, ele se baseia na pureza, na justiça e na santidade. É o amor de 1 Coríntios 13, que não folga, não se alegra com a verdade, mas folga com a justiça, que fala a verdade, doa quem doer, que suporta, aleluia, as situações na esperança de mudança. Esse é o amor de Deus. É um amor transformador. Se você quer fazer parte do amor de Deus, você tem que ser transformado. Por isso que a palavra de Deus nos ensina, aleluia, no capítulo 12 de Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, ou seja, com esse sistema de pensamento, com essa Babilônia ideológica. Aleluia. Que quer te convencer que o pecado não é tão perigoso como Deus fala. O pecado é tão perigoso que Paulo declara que o salário dele é a morte. E não é só a morte física, não, irmão. É a pior que tem, a espiritual, é que é a definitiva. É a morte espiritual. É quando o ser humano definitivamente fica separado de Deus. Não tem mais jeito, não tem mais advogado, não tem mais solução. Essa morte que o diabo está querendo que você seja cometido,
que você receba, como diz lá em Apocalipse, o dano da segunda morte. Qual o dano da segunda morte? É quando os perdidos vão ressuscitar para serem lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é o inferno propriamente dito, o único inferno cujo fogo vai queimar verdadeiramente Satanás, os seus anjos e todo aquele cujo nome não for achado no livro da vida. Retirai-vos, retirai-vos, saí do meio dela, não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. Ele diz: purificai-vos. O que é se purificar? É remover mancha. É quando você está com a mão toda suja e você usa algum tipo de detergente, alguma coisa com ação de limpeza para poder remover, para ficar com a mão pura, com a mão limpa, com a mão bem higienizada. Deus está mandando te dizer: alveja tuas vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Porque na cidade de Deus não vai ter janela, na cidade de Deus não vai ter entrada paralela, na cidade de Deus não vai ter meio termo. Ou você passa pela porta, ou vai ficar de fora com os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os efeminados e todos aqueles que amam e cometem a mentira, cujos nomes não foram achados no livro da vida. O único meio de você sair de Babilônia é se colocando a serviço de Deus. Porque a palavra de Deus diz: purificai-vos vós que levais os utensílios do Senhor. Só carrega o utensílio de Deus quem trabalha para Deus. Deus está falando com sacerdote. Deus está falando com quem conhece Deus. Deus está falando com quem conhece a lei nos seus pormenores. Deus está falando com quem já conhece as coisas espirituais. Deus não está falando com leigo. Deus está falando com gente que conhece Deus. Ele está falando: você que leva os utensílios do Senhor, te purifica, porque você não vai sair fugindo, mas Deus é quem vai te conduzir. Eu quero te dizer nessa noite: você não vai precisar fugir, porque quem foge é porque está devendo. A saída de Babilônia não foi uma fuga, foi uma libertação. Só é liberto quem paga a dívida. Oh, aleluia. Deus manda te dizer que a dívida já está paga. O que você está esperando para sair? A mão de Deus está sobre a tua vida para te conduzir para fora desse cativeiro. O que é que você ainda está fazendo embaraçado no meio da Babilônia? Retirai-vos. Você vê que é uma ordem imperativa. Não é Deus que vai tirar, Ele está mandando sair. Por que está mandando sair? Porque a porta já está aberta. A porta já está aberta. Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á, e entrará e sairá, vai ter livre acesso. Depois que entra, a dívida vai ser paga. Você vai poder transitar de cabeça erguida, e quem tentar te acusar vai emudecer, aleluia, com o recibo da dívida paga. Aleluia. Mas só carrega o recibo da dívida paga quem verdadeiramente
tomou a decisão de uma vez por todas de sair da onde Deus já tirou. Aleluia! Se estão te acusando de uma coisa que você está fazendo, então não adianta querer usar a palavra para se vitimizar e querer, aleluia, se auto-absolver da culpa. Porque a palavra de Deus diz, aleluia, que quem absorve e quem perdoa é Deus. Mas quando a pessoa aceita o perdão, aí o diabo não tem mais direito de te apontar. Pode até falar, mas vai ser envergonhado, porque a tua justiça vai falar por você. Alguém pode dizer, fulano era isso. Aí você vai dizer, isso mesmo, eu era, mas eu não estou mais lá. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu era. Fulana falava isso, falava aquilo. Falava. Quando eu estava em Babilônia, agora estou na presença de Deus. Então, irmão, a tua justiça falará por você. Por isso que Paulo inicia o capítulo 8 de Romanos dizendo, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estão debaixo da lei do Espírito e de vida. Estão debaixo do recibo da dívida devidamente quitado. Sabemos que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficou lá em Babilônia, passou. Tudo se fez. O desejo do coração agora é outro. O desejo do coração é alimentar a mente com os louvores de Deus. O desejo do coração é alimentar o coração com a palavra. É esconder a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra Ele. O desejo dele agora é priorizar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas, garante o Senhor. Deixa as demais coisas para Deus. Procura o reino de Deus e a sua justiça. E tudo que você precisar, Deus providenciará. Amém? Porque não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a sua retaguarda. Você vai sair em paz, com a cabeça erguida e com a dignidade restaurada. Quando começarem a ver a mudança em você. Amém, amados? O cativeiro já foi virado. Agora você que decide se sai ou não. Saí do meio dela, povo meu, e eu vos receberei. E vós me sereis por filhos, e eu vos serei por pai. Aí sim, o relacionamento vai estreitar. E quem te tocar, vai tocar na menina dos olhos de Deus. Amém, amados? Põe-se de pé. Livrando-nos do jugo desigual. Era o tema dessa mensagem. Livrando-nos do jugo desigual. Então que não nos ponhamos debaixo desse jugo desigual, irmão. Mas que façamos o que Jesus recomenda em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo na verdade é suave,
e o meu fardo é leve. Você só vai carregar o que você suporta. Deus não vai colocar nenhum outro acréscimo, porque só Ele conhece a tua capacidade de carga. Amém, amados? Então não acrescenta jugo aos teus ombros, irmão. Deixa que o jugo de Jesus repouse sobre os teus ombros, porque ele é suave. Deixa o fardo de Jesus na tua costa, irmão, porque ele é leve. Para de se submeter e querer se integrar e se socializar com quem não tem compromisso com Deus, porque você só vai se atrasar. Fica no meio daqueles que são fiéis, porque você não será como a palha soprada pelo vento. Você vai ser como árvore frutífera plantada, aleluia, às margens do ribeiro, que vai dar o seu fruto na estação própria. As suas folhas não vai cair, e tudo quanto fizer vai dar certo. Saí da Babilônia, e eu vos receberei, e vós me sereis por filhos, e eu vos serei por pai. Deus, eu te agradeço pela tua palavra. Eu sei que alguém precisava ouvir isso, e a tua palavra foi ministrada e liberada nessa noite. Que esta palavra tenha chegado devidamente ao coração do destinatário desta mensagem, e que o teu Espírito Santo venha quebrar este jugo, Senhor, desigual da vida dessa pessoa. Que o teu Espírito Santo venha substituir o jugo do mundo pelo jugo de Cristo, o fardo, Senhor, do presente século pelo fardo de Jesus. Que o teu Espírito Santo venha trazer a verdadeira libertação, a consciência da verdadeira libertação que só há na pessoa de Cristo Jesus, pois a tua palavra diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Que esta palavra, Senhor, venha fazer esta pessoa refletir, tomar uma decisão na vida dela, e entender que o que tu tens para ela é infinitamente maior do que ela pensa ou imagina, e que a tua vontade ela é infinitamente superior e melhor, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Portanto, Deus, te agradecemos nesta noite, e que o teu Espírito Santo continue falando aos corações do povo, Senhor, que recebeu essa mensagem nesta noite, para a glória do teu nome. Assim nós oramos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos adorar o Senhor, e logo em seguida estaremos encerrando o culto dessa noite. Ele não desiste.